E o Cruzeiro perdeu muito e sentiu o gol do Paquetá, porque quando o Flamengo mexe e sai o gol, foi um baque muito grande pro Cruzeiro, e o Cruzeiro se desorganizou. E aí o Jorginho jantou meio campo. Aí, calma aí, os caras se organizaram, agora tá comigo aqui. E ele teve o Paquetá entrando, o Carrascal entrando, ele ganhou fôlego naquele setor. Então, Não, algumas coisas. O Jorginho melhora a partir do momento do gol do Flamengo e da entrada Exato. do Paquetá. Isso, isso. Então, assim, mas essa pergunta, ela é pertinente, eu quero a tua opinião. Com o crescimento do Pulgar, o Everton Araújo tem entrado pouco, mas também não vive um mau momento. O Jorginho não está bem. Ele deixa de ser um bom jogador por isso? Não. Mas Mas eu acho que é não é. fase, Júlio. Eu acho que é Não, eu fase. sei, Renan, mas não é Eu acho impossível que é uma você questão imaginar o de Jorginho encaixe pegar um do time banco. também. Eu acho Exato, que quando exato. o time vai mal, teoricamente todo mundo vai. E o Jorginho está nesse bolo. Eu acho que é uma fase que ele vive dentro também da queda de produção do todo. Eu Mas acho para que você ontem. encaixar o Paquetá com a Rasca, em alguns momentos, isso até que o Sereto falou, eu acredito que ele vai ter que sair com o Jorginho em algum momento. Algum jogo ele vai fazer isso. Sim, Ele não sim, abre eu mão do acho. Pulgar, não, Eu, cara. O Pulgar é muito sim. titular com ele. Sim, ontem, mas assim, a gente fala que ele cresceu a partir do momento da entrada do Paquetá e a partir do momento que saiu o gol. Agora há pouco a gente estava falando que o Paquetá deveria ter entrado na vaga do Jorginho. Então, assim, Sim. não há uma certa concordância nisso tudo. Por isso que eu digo que eu acho que é uma fase do Jorginho, eu acho que há uma falta de encaixe também do próprio sistema ofensivo, porque o Jorginho ele tem falhado muito na hora do passe. É. Aquele passe que, ora, pode ser o passe da assistência do gol, ou aquele passe anterior à assistência, que ele faz tão bem. Eu acho que o Jorginho, cara, ele só teve essa queda de produção pela forma como o Flamengo vinha se comportando recentemente nesse pós-Copa do Mundo do Flamengo. Eu acho que se o Flamengo realmente mantiver esse crescimento como teve do jogo do Vitória, do jogo ontem contra o Cruzeiro, eu acho que ele vai crescer junto. E ele, para mim, é um jogador imprescindível nesse elenco do Claro. Flamengo. Lógico. É difícil você hoje falar, poxa, o Jorginho tem que ser banco para o Lucas Paquetá ser o titular. Eu acho que cabe ao Leonardo Jardim realmente intercalar essa questão de Isso aí. titularidade, porque o Jorginho, com a idade que tem, não vai conseguir ser titular em todos os jogos até uma possível decisão de Libertadores da América. Não dá. Isso é fisicamente impossível para qualquer jogador, ainda mais com a idade que ele tem. Ainda mais da forma que ele já estava jogando lá no Arsenal, sendo um jogador que entrava uma vez ou outra, era mais banco do que titular, mas mesmo assim um jogador que estava dentro, inserido no time do Arsenal. E no Flamengo não, ele é um jogador mais utilizado do que já foi lá na Inglaterra. Por isso que eu acho que a vinda do Lucas Paquetá, por mais que ele não exerça hoje a função de camisa 10 e Uhum. prefira ser um segundo homem de meio campo, pode dar, quem sabe, esse respiro ao Jorginho para poder descansar um pouco, jogar às vezes menos minutos, mas mostrar o fino da bola que a gente sabe que ele tem. Eu acho que o Jorginho ainda é a maior contratação do Flamengo nessa era BAP. Eu acho que dificilmente o Flamengo encontraria um outro jogador com a qualidade do Jorginho. Mas ele vive uma fase que é natural, é normal na vida de qualquer jogador. E ele ontem mostrou que com o time mais encaixado, ele consegue fazer realmente o jogo acontecer. E ele consegue se posicionar de uma forma inteligente que ele preenche os espaços para evitar justamente essas ações, né, do Cruzeiro quando não tem a posse da bola. Mais ou menos tu concordou comigo. Eles falaram exatamente tudo que eu falei. Então, é por isso que eu pergunto pro Sereto, porque o Leonardo Jardim usou alguns termos de jogar com um time mais físico, o Jorginho não é físico. Por isso que é o questionamento. O Paquetá talvez o Paquetá não jogou porque não tinha condições físicas, né? Ele mesmo falou. E talvez se explique, seria tanto que ele pede um jogador com características do Arrascaeta para reforçar o time. Porque ele não vê o Paquetá como meia, que ele entrou ontem como meia no lugar do Arrascaeta, e que o próprio Paquetá falou que gosta de jogar nessa do Jorginho, até para dar um fôlego pro jogador, né? E também para o Paquetá jogar, o Jorginho ser um pouco mais preservado, né? Por isso, talvez o Leonardo pede um jogador com características do Arrascaeta, né? Porque por mais que o Paquetá tenha entrado ontem na dele, ele vê o Paquetá jogando um pouquinho mais atrás, né? Isso também tem muito sentido, né? Mas o Paquetá tem condições de jogar também na posição do Arrascaeta. Eu acho assim Tem. que o Flamengo não precisaria contratar um jogador para a posição do Arrascaeta, mas o Leonardo Jardim gostaria que
Flamengo tivesse mais uma opção para essa posição. O importante é que o Flamengo, sim, ainda tem o melhor elenco do futebol brasileiro. Acho que é o melhor elenco do futebol brasileiro. E aí cabe ao técnico escolher os melhores, né? Me parece que o Leonardo Jardim tem, né? Ficou claro isso, né? Que ele tem essa ideia de que em jogos da Libertadores, alguns jogadores se encaixam melhor dentro de características de jogos mais pegados, competitivos. A Libertadores, de fato, é um jogo diferente, né? O pau come, né? O jogo do Palmeiras ontem, eu trabalhei nesse jogo, o que o Cerro Porteño bateu ontem foi uma grandeza. Verdade. O pau come mesmo, a arbitragem é diferente, você tem que ter um jeito diferente de jogar. Mas, na minha avaliação, por exemplo, o Jorginho, tecnicamente, é um jogador fantástico. Se ele estiver bem fisicamente, ele tem que jogar. Se ele estiver bem tecnicamente, ele tem que jogar. A questão é que o Jorginho, nesse momento, não está bem tecnicamente. É isso. Né? Tecnicamente. O que é estranho, né? Porque ele é um jogador que tem técnica de sobra, mas ele não está bem tecnicamente. O Arrascaeta talvez seja um pouco de cada coisa, né? Seja um conjunto. Talvez ele não esteja bem fisicamente, porque ele ficou muito tempo parado, né? E ainda não está voando no ritmo de jogo, e também não está tão bem tecnicamente assim. Eu acho que é uma. E aí cabe ao técnico avaliar todas essas questões para montar o time. Sabendo que tem o melhor time do campeonato, sabendo que tem o melhor elenco do campeonato, e essa questão de fazer as alterações, de fato faz a diferença, né? Até pelo fato da Libertadores ter a parada técnica, né? Como tem na Copa do Mundo. Então você pode mudar o jogo depois da parada técnica, né? Conversando com os jogadores, fazendo as alterações. Eu acho que isso é muito importante. E acho que não é por acaso que o Flamengo melhorou com as alterações ontem, né? O Flamengo melhorou a partir das alterações, porque ele acabou corrigindo a escalação que, na minha opinião, foi equivocada. Meu amigo, chega de perder dinheiro por aí. Aqui na S1 Live é a solução. Eu vou te dar a planta do Clube de Vantagens da S1 Live. São muitas vantagens para você que se associar hoje aqui conosco. Você vai participar de um super bolão, onde o vencedor ganha R$500 por semana. Você pode ganhar até R$2.000 por mês. Os 10 primeiros colocados no bolão são premiados. Você concorre semanalmente, todas as segundas-feiras no Na Área com Mauro César Pereira, a uma camisa oficial à sua escolha. É a oportunidade única de você adquirir seu manto sagrado oficial. Pagar superchat? Aqui no Clube de Vantagens, você envia superchat ao vivo durante todas as nossas lives, sem gastar um centavo. E você ainda tem um chat exclusivo somente para os associados. Como é que eu faço isso agora, Alan? Você pode ir lá agora no nosso site, s1live.com, ou até mesmo baixar o nosso app e se inscrever agora e já começar a desfrutar de todas as vantagens do maior clube de vantagens do YouTube. Um investimento de apenas R$9,90 por mês. Pode acreditar.